Bom dia, pessoal. Mais um CoaCast, o número 21, hein? É isso aí, Marcelo. Tamo firme, hein? Daqui a pouco a gente bate o 100, hein? Vamos em frente aí. E hoje, tô com uma pessoa aqui sobre um tema especializado em inteligência artificial, Geraldo Serafim, da Acontece Aí, né? Que é inteligência artificial aí, né? Então, seja bem-vindo aí, ô Geraldo. Obrigado aí por aceitar o nosso convite. Um tema aí em alta e que vamos falar bastante aqui, né? Então, a gente fala muito, né, hoje aí já há algum tempo, muito de inteligência artificial, né, de como a inteligência artificial, eu tô começando a usar chatbot agora, tudo, né. Geraldo Serafim, queria que você se apresentasse aí, falasse um pouquinho de você também, e a gente já entrasse nesse mundo de inteligência artificial. Legal, bom dia. Agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho do nosso conhecimento. Eu tenho uma história bem grande, né? Então eu vou resumir bem aqui, senão eu vou ficar aqui o dia inteiro, né, para falar. São mais de 30 anos na área de tecnologia, né? Então eu já passei por Microsoft, por IBM, Computer Associates e diversos fabricantes, até chegar aqui. Minha formação é administração pela FGV, tenho uma pós-graduação, né, em gestão exponencial, né, pela IBMEC, e recentemente, né, o 2024, eu fiz uma especialização em inteligência artificial pelo MIT. Poxa. Então isso me dá um pouquinho de conhecimento, e é só um pouquinho mesmo. A gente vai falar aqui muito, né, sobre esse mundo da inteligência artificial, mas vocês vão entender, né, é uma revolução. É a maior revolução da história da humanidade, é a inteligência artificial. Então é comparado como a invenção da roda, a descoberta do fogo, revolução industrial. Então é uma grande revolução, e a gente sabe que nos próximos dias, né? Então normalmente as pessoas pensam, quando a gente fala isso assim, não, os próximos anos, né? Já está esperando, não. Nos próximos dias já está sendo contado assim, a gente já vai ver muito mais coisas do que a gente tem hoje. A inteligência artificial que nós temos hoje, que utilizamos, né, como o ChatGPT, como Gemini e outros, é muito no início. A gente não chega a 8% da utilização, né, do potencial de uma inteligência artificial, por várias características, né? A gente fala sobre o próprio desenvolvimento dela, adaptação das empresas, enfim, tem bastante coisa aí para falar sobre. Show, né? E muito bom. O Geraldo, assim, eu vou começar conversando com os amigos, a gente conversa muito, como eu falei, é um tema que está em alta evidência. A gente sabe, né, que vem para ajudar tudo, mas ainda causa um pouco de insegurança, de medo, né, da Sim, inteligência artificial. até para nós que estamos inseridos, né, no dia a dia, né, com a inteligência artificial, a gente fica um pouco assustado, né, porque a próxima geração da inteligência artificial, que é chamada de AGI, Inteligência Artificial Geral, essa sim realmente é extremamente assustadora, porque ela vai ter autonomia, ela vai fazer as coisas sem ninguém dar um input. Hoje você precisa dizer para ela o que tem que fazer, né? Então a gente já está acostumado com inteligência artificial, só que a gente não percebe. Uma Alexia é uma inteligência artificial, sempre foi. O Google, como é que ele acha uma pesquisa? É uma inteligência artificial. Redes sociais, são todas baseadas em inteligência artificial. O que tem agora é uma popularização da inteligência artificial, que encontraram um modelo que é um conjunto de hardware e software que permitisse a popularização. Até então, era alguns milhões de dólares para conseguir você ter qualquer coisa em cima de inteligência artificial. Ela não é um tema novo. A gente fala de inteligência artificial, ela já existe desde a década de 30, né, quando se ouviu falar a primeira vez de um robô. Essa palavra robô, né, vem entre 30 e 20, né, 1930. Depois teve alguns aprimoramentos, né, na década de 50, de 70, então é algo bem antigo. A única coisa é que não tinha hardware suficiente e as pessoas não estavam preparadas para isso. Quando estive na Computer Associates, né, na minha fase dos fabricantes, depois da IBM, em 1999, eu fui apresentado a inteligência artificial. Naquela época, realmente era assustador. Você estou conversando com um computador, eu estou ficando completamente maluco, né?
E as coisas foram amadurecendo, né? Então, desde que a gente comentar aqui, falar assim, vamos comprar um tênis, se a gente falar alguma coisa, na hora que você sair daqui, pegar o seu celular, vai aparecer uma oferta de tênis. Né? Se a gente falar uma marca, um modelo. Quem fez isso? Como é que fez isso? Não tem ninguém lá escutando a sua conversa e digitando e mandando uma oferta. É a inteligência artificial, que capta os seus hábitos, os seus costumes e te manda uma oferta, ou seja, é dessa forma que essas empresas como Google, Meta, né, que é do Facebook, WhatsApp, Instagram, eles ganham dinheiro vendendo as nossas informações. Só isso só foi possível graças à inteligência artificial. Trazendo agora para o mundo real, né, para as pequenas empresas, para nós de forma individual, é um grande desafio a inteligência artificial. Né? Então essa pergunta, né, que todos fazem o tempo inteiro, vou perder meu emprego? Sim. Sim e não. O que está acontecendo? Um profissional, qualquer área, com inteligência artificial, vai substituir um profissional sem inteligência artificial. Todos, sem exceção, qualquer cargo precisa ter um assistente. Essa é a grande mudança que temos hoje. Existem vários segmentos, vários setores que estão perdendo emprego? Sim. Por isso a gente fala que é uma grande revolução, né? Como foi citado pelo Fábio, a Revolução Industrial. Então, quem estava acostumado com a picareta, agora tem que apertar um botão numa máquina. Eu não sei fazer isso. E agora é a mesma coisa. Então, eu já tenho vários casos de implantar, as pessoas começarem com resistência e já perderem emprego. Isso já tem. Então, geralmente pode dizer que a inteligência artificial aí já vinha sendo utilizada por muitas empresas, como você falou aí, Google e outras aí, certo? E agora começou a se popularizar e entrar não só nas médias, ME, pequenas empresas, mas também auxiliar o profissional, né? Ou seja, daqui a pouco não só o contador, mas médico, engenheiro, eles só vão conseguir lugar no mercado de trabalho se tiver um conhecimento ali e souber trabalhar com a inteligência artificial. É exatamente Que nem isso. a gente fala, às vezes, tinha épocas que contratavam o cara sabendo Excel, tinha que saber o datilografia, né? Então vai chegar uma hora que a inteligência artificial vai ser um pré-requisito ali para poder contratar, é isso? Já chegou essa hora. Eu participo de um fórum que é do D&D, né? Tem algumas empresas como Samsung, Lenovo, Bradesco, Itaú, várias empresas de tecnologia, são 25 empresas. Desde o ano passado, né, nenhuma dessas empresas contratam sem o quesito inteligência artificial. Se você tem um bacharel, você tem um universitário, um tecnólogo, isso está em segundo plano. Porque a inteligência artificial traz o que a gente sempre sonhou e nunca foi possível. A gente sempre falou fazer mais com menos. Nunca foi possível. Sempre foi um pouco empírico, desafiador. Muitas vezes a gente não consegue, inclusive, nem medir, né? Eu acho que sempre foi. Agora não. É possível. Vou pegar um exemplo básico. O meu time, acontece, todos têm que trabalhar com inteligência artificial. E às vezes eu provoco o time. Né? Então, mês passado, todo começo de mês, o financeiro vem trazer os números, né? Como é que foi o fechamento do mês passado, né? Do ponto de vista financeiro, como estamos. E eu perdi algumas coisas, faltando 15 minutos para a reunião. Era 14 horas, 13h45, eu pedi algumas coisas diferentes. Propositadamente, que não era tão relevante, mas para provocar. A Valência entrou em pânico. Assim, como é que eu vou fazer isso? Tem que pegar os dados daqui, pegar dali, juntar. Ou seja, era um trabalho que, no mínimo, umas 6 a 8 horas para ser feito. E ela entrou em pânico, eu esperei os primeiros 5 minutos, falei assim, eu sei que você não vai conseguir fazer, vamos fazer juntos? Mas não vai dar tempo, não sei o quê. Fizemos em 4 minutos. 4 minutos. 4 minutos. Assim, então, ainda vamos tomar um café, ter um tempo para bater um papo, como é que tá a sua filha? Ela ficou impressionada, porque a inteligência artificial tem capacidade de análise de volume de dados. Então, ele deu todos os indicadores que eu precisava em 4 minutos. Coisa que um profissional como ela, que não é um grande profissional, é uma assistente financeira, fez em 4 minutos. Geraldo, eu não sou ainda entendedor da inteligência artificial,
Mas até por prática, como eu falei aqui, né? A gente está conversando, eu estou começando a usar o chatbot, o perigo da inteligência, eu converso com a minha Alexa, tá? De manhã eu falo bom dia, eu respondo bom dia para ela, não voluntariamente. Mas enfim, o que eu percebo também é que ainda hoje, estou falando de hoje, tá? A inteligência artificial, apesar dela fazer uma análise, ela ainda precisa de uma validação do seu pessoa humano. Porque, por exemplo, uma consulta, ela responde o que você pergunta. Então, se você não souber fazer a pergunta adequadamente, você não tem uma resposta adequada. Tá? Eu já tive alguns casos assim, de realmente de ter que validar com o computador algumas respostas dela. Eu queria que você observasse quanto a isso. Não, legal, excelente pergunta, porque a gente não sabe utilizá-la de forma adequada. Então, assim, tem que saber perguntar, sim, mas tem contexto que está faltando. Normalmente, eu diria que 70% a 80% das respostas erradas faltou contexto. Então, tem uma coisa chamada de prompt, né? Que é como você pede. Você tem que dizer quem é o papel dela, quem é ela nesse momento. Então, eu quero que você seja um contador sênior, com capacidade de controladoria, com 20 anos de experiência, que saiba tal coisa. Agora, tem um balanço aqui, tenho vários dados, analise de que forma essa situação. Ela vai te dar uma resposta muito, muito precisa. Né? Então, essa é a grande diferença, né? É o saber pedir, mas o maior problema não é nem saber pedir, é falta de contexto. Então, é como se a gente chegar aqui e a gente falar algo do nada, sei lá. Você saiu de férias? A gente fala assim, o que tem a ver essa pergunta para ela recebe dessa forma, entendeu? Assim, mas vocês estão em março, Para nós também, o humano também funciona da mesma forma, né? Exatamente. Tocou no ponto perfeito. Então eu sempre oriento todo mundo a falar assim, pensa como se estivesse falando para um ser humano. Que é lógica, na verdade, né? Então, ela é por probabilidade. Esse é o grande ponto. Essa primeira versão, né, a generativa, ela é probabilidade. Então, por exemplo, quando você está digitando no celular, você coloca on, né, como está o horário de manhã, ela já traz para você, ela não traz ali o dia. É uma estatística. Qual é a próxima palavra que vai aparecer depois do bom? Então, é uma estatística, todo número chamado dos tokens. Então, ela analisa ali e fala assim, X milhões, no primeiro lugar, depois do bom vem dia. Então, ela traz o dia. Se você colocar uma vírgula, ela fala assim, vai vir tudo bem. Porque, estatisticamente, é a próxima palavra. E é assim que ela vai trabalhar sempre. Né? É nesse modelo de token. É um negócio um pouco mais complexo, né? Essa explicação sobre tokens, mas esse é o formato dela. Então, assim, a gente fala que ela tem uma inteligência que é discutível isso, né? Que nível ela tem de inteligência de verdade. Ela tem uma grande estatística e probabilidade. É isso que a gente treina ela fazer. Então, pensa, sempre quando eu falar uma coisa, você tem uma outra em seguida. E aí, um conjunto de solicitações daquela mesma forma faz com que ela aprenda. Então, é isso que vem Ou seja, é algo desenvolvido pelo humano. Pelo humano. A inteligência artificial, ela não surgiu assim, né? Ela foi desenvolvida e tal. E como tudo que é desenvolvido, ela tem situações que podem ser contestado, que pode ser... Né? Então, acho que até um ponto, Marcelo, não é nem o fato de validar ou não, acho que é das pessoas aprenderem a pensar com a inteligência artificial, porque a gente vem falando muito isso, o profissional da época dos nossos pais, a gente passou pela transição do analógico para o digital, eles tinham mais um hábito de pensar, né? Assim, o pessoal que lia mais, que tinha que não tinha tanta informação. Hoje, o pessoal mais novo, os nossos filhos aí estão na faixa de 10 anos, eles estão começando a não precisar pensar. Então o que acontece? Vai lá, pesquisa lá no celular, tudo pesquisa e vem pronto. Então eu acho que o maior risco, e aí vai a questão nossa aqui de empresa de serviços técnicos, até para a gente ir um pouco também na contabilidade, né? O maior risco é o quê? Que o Marcelo está falando as pessoas receberem as informações no sentido que
pode ser que esteja 100% na inteligência artificial, legal, você acreditou e repassou algo correto, mas também, se você não souber validar aquilo, você também pode inserir um risco empresarial na empresa. Então, o Waze, por exemplo, o Waze, muitas vezes você coloca, ele te dá 3 destinos. Se você não sabe nada, aonde você vai, de onde você quer chegar, você pode escolher o destino pior. E nem você falou, também tem ali uma inteligência artificial. Então, acho que o ponto maior é esse. As pessoas não é utilizar. Tem que utilizar. É saber utilizar. É saber pensar, aglutinar ali conhecimento, né? Ou seja, vai contratar alguém, tem inteligência artificial? Ok, mas você tem também conhecimento contábil na área que você vai utilizar, então é o pré-requisito para a empresa. Né? Então acho que é legal de falar isso também, porque como é que as pessoas vão lidar com isso, né? Assim, a gente também levar esse lado importante também, né? Saber utilizar a inteligência. A gente como contador aqui, outro dia eu fui numa reunião com o cliente, a gente foi numa reunião com o cliente, e era um cliente novo, e ele tinha algumas dúvidas da empresa dele. Cara, ele imprimiu, ele fez as dúvidas que ele tinha na empresa, ele buscou na inteligência artificial. Você estava nessa reunião, né? Não sei se você lembra. E ele foi validando com a gente ali, né? Batendo com a gente. Olha, mas você faz assim, assim. Ele falou, não, tá certo. Aí quando eu olhei, tava montando lá, ele fez... Ele imprimiu, ele fez a consulta. Graças a Deus, bateu nossas informações com a inteligência artificial, bateu tudo lá, alguma coisa a gente contou, mas você vê como é que já está. Hoje, Geraldo, como é que você enxerga, né? Eu dei esse exemplo desse cliente, como é que você enxerga as empresas, né? Como elas estão caminhando ainda para o uso da inteligência artificial? A gente viu que empresa de comércio, você falou no começo, né? Você vê uma publicidade, você marca alguém, ela já começa a te direcionar, a despejar aquele assunto, isso no comércio. Mas antes de mais empresas, serviços, como é que você enxerga, como é que elas estão caminhando aí com o uso da inteligência artificial, aplicação? Não, legal, isso é importante. Antes eu vou só voltar um pedacinho aqui que o Fábio comentou sobre a questão da validação, né, de uma questão técnica. A inteligência artificial é um assistente. E eu sempre peço assim, sempre que tiver na dúvida, compare com o humano. Então você tem um assistente, como vocês têm aqui vários assistentes. Do jeito que eles vêm, você assina e manda embora? Não. Você olha, analisa. Deixa eu ver se está certo. Pega aqui, está certo, gira no computador. Você vai ter que fazer a mesma coisa com a inteligência. Ele é um assistente. Então sempre pense num funcionário. É o seu assistente, seu braço direito. O assistente pessoal ali, artificial, vai assim. É o assistente pessoal. Pensa. Eletrônico. Tanto que, entrando na parte que umas empresas estão utilizando, eu peço sempre para colocar um nome desse assistente. Para você pensar como estiver conversando com o humano. Então a gente usa, né? A gente brinca muito até com os nomes que terminam com IA. Flávia, Patrícia, Núbia. Então a gente brinca com isso. Então, eu tenho um dos projetos, abrindo um parênteses, né? Que é uma empresa que a gente está montando, uma empresa 100% não humana. A gente foi contratado para fazer isso. São 2 sócios, vão ter 16 funcionários não humanos. E tem nome para todo mundo. Aí gostei, hein? Gostei dessa ideia, hein? É uma startup nova, né? Então não está substituindo, está começando, né? Nesse formato, mas todo mundo tem nome. Então fala para a Núbia do financeiro. Não, mas eu já passei para a Patrícia do comercial, tá com ela. Então essa dinâmica existe exatamente igual. São múltiplos agentes. Você lembra com essa ideia da Bia lá do Bradesco? A Bia do Bradesco, Bia, exatamente. Será que é essa questão? Porque eu também perguntava isso, por que Bia? O que o Bradesco deu de Bia? Por causa do AI? Então, a sigla é uma sigla, Bia, Bradesco Inteligência Artificial. Isso que significa Bia. Aí tem... Eu nunca pensei assim. Deu certo, nem eu. E deu certo com essa brincadeira do IA, né? Então, tá aqui, Marcelo, você que é da área comercial, diretor comercial aqui do Go, nós vamos então partir desse podcast e criar a nossa
Vamos contratar a nossa assistente, hein? Agora tá, a nossa vida vai mudar, hein? Nossa vida vai mudar a partir de hoje, hein? Eu que com podcast não faz, Não, você sabe na que, vida de uma empresa, hein? Geraldo, eu agora estou fazendo uma outra faculdade, né, de Direito. E, cara, na corrida você não tem tempo. E aí outro dia me ligaram e falaram, pô, você tem um trabalho para entregar hoje. Ah, cara, lá no chat branco, lá. Fale um pouco sobre direito constitucional. Eu, meu, me deu o trabalho todo dia. Não, faz, né? Então, entrando, né, no mercado, né, de trabalho como advocacia, o direito é serviço, né? Eu tenho um agente, né? Então sempre que a gente fala de um agente de IA, é uma composição, né? Que é uma inteligência artificial, como o OpenAI, né? Que é dona do ChatGPT, e várias outras, integrada com outras ferramentas. Então isso se torna um agente. Um agente é considerado como um funcionário, tá? De advocacia. Estou implantando alguns, né? Inclusive começamos esse mês, estou integrado a todos os órgãos e faz o quê? Tudo. Semana que vem entrego o primeiro, inclusive petição. Então, assim, mas como assim vai fazer uma petição? Sim, eu criei um clone do profissional. Então tem uma que é uma figura aí, um advogado, né, super conhecido, e tem a tese dele, né? Todo advogado tem a sua tese, a sua linha de raciocínio. Assim, como a IA vai saber? Sim, eu clonei. Eu peguei 100 projetos dela, que eles chamam de projetos, né? Peguei todas as conversas que ela tinha no WhatsApp, exportei tudo, peguei e-mails, peguei as petições, peguei os áudios, gravações que eles têm algumas, né? As audiências online, tá tudo lá. Pedi para ela fazer o comportamento psicológico, né? Ou seja, o DISC, o Enneagrama e o MBTI. Então eu tenho 100%. É um espelho real. E que está na mão de quem? Do time dela. Cara, você para de pensar, é tudo dados, né, cara? Você fala assim, é tudo dados que vai cruzando, né, meu? Você chegou no ponto que eu queria. Tudo dados, cara. A inteligência artificial é dados. Dados, cara. Dados reais, bem montados, o histórico, você tem qualquer coisa. Então quer dizer que a gente pode criar nossa assistente virtual aqui, Sim. batizar ela. Vai ter o seu clone, Legal isso, hein? que é o que eu estou Sabe fazendo. que há alguns anos, lá nos Estados Unidos, num estado lá, né, deles lá, cada um tem sua legislação, e teve um estado, não lembro qual deles, que eles criaram um modelo, que era um sistema, uma inteligência artificial, que ela já sentenciava, Sim. com base em lugares, mas parece que depois com o tempo eles pararam para aperfeiçoar. E vão sair, um deles é Michigan, né, que tá com esse projeto. Aqui no Brasil também tem. Isso está andando muito forte. E quem falou, se não me engano, foi a Noruega, se não me engano, que semana passada criou o primeiro fórum online. Aí ele falou online achando que era... Não, pra gente falar, não, a IA que julga. Ela só não assina. Já teve, não sei aonde, um Mas- julgamento aí, no Google tá, uma lei. Um deputado, ele criou uma lei, botou para votação, sei que cidade aí e tal, foi aprovada no Senado, etc., na Câmara lá da Prefeitura e tal. Depois ele falou, ó, não foi eu que fiz, foi a inteligência artificial. E ela foi aprovada certinho a lei. Geraldo, você pode me dar um exemplo, por exemplo, uma empresa, você falou até do escritório da advocacia, né? Mas um outro exemplo de uma empresa menor, como é que a inteligência artificial pode estar ajudando esse empresário? Um empresário menor, micro, médio empresário? Sim, tem ajudado bastante os menores com a parte que mais dói para ele, chamado atendimento. Então, atendimento é a primeira, é a porta de entrada para o mundo da inteligência artificial. O que eu digo de atendimento? Comercial. Você faz uma campanha, né? Isso serve para qualquer tamanho de empresa e quem mais utiliza são os menores. Você vai fazer uma campanha no Instagram, simplesmente colocou um post. Coloca um ícone lá de um WhatsApp, por exemplo, quem recepciona esse cliente. Ah, quero saber mais. Né? Contabilidade e tal, será que você faz isso ou faz aquilo? Quem que vai me atender 24 horas? É a inteligência artificial. E ela explica tudo. Ó, a gente faz assim, faz assado, desse jeito, você quer como, quem você é, se é ME, se é pequeno, médio, grande. Qualifica e agenda para o humano, que é chamado closer, né, que é quem vai fechar o negócio. É uma das
formas de utilizar. Atendimento para pós-venda, suporte. Né? Tem vários escritórios, vários não, tem alguns escritórios de contabilidade, mas eu tenho de outras áreas também. Atendimento, porque pensar na contabilidade aqui, as perguntas são sempre as mesmas, que vocês recebem. Ah, não estou conseguindo emitir a nota. Você viu se o certificado está válido? Ah, é mesmo. O certificado expirou, por isso que eu não consigo. Ah, eu tenho. São sempre as mesmas. Por que você precisa ter um humano para fazer isso? É caro e acaba sendo ineficiente. Porque ele vai parar, vai pesquisar, vai. O índice de probabilidade dele é diferente. Né? O humano começa a pensar em várias outras coisas. E às vezes é simplesmente falar para ele que Esse é o ponto que a gente tem que entrar, ou seja, o profissional humano, de fato, ele trabalhar com a inteligência artificial para ele se dedicar em coisas mais importantes. Mas Então, ou seja, o tempo está cada vez mais escasso. Né? A gente está cada vez mais com problema de agenda, de horário e tal. Então, se você tem lá um assistente que otimiza ali algumas coisas, ou seja, você não vai precisar mais fazer certos atendimentos, você não vai mais fazer certas orientações, né, no próprio time, você vai ter mais tempo para se dedicar em coisas que gerem mais resultados. Ficando aquela primeira pergunta, o ser humano vai ser substituído? Não. A melhor oportunidade para o desenvolvimento do ser humano é agora, com a inteligência artificial. Ele vai fazer a parte básica, a parte burocrática, a parte repetitiva, para você ter tempo para pensar, para se desenvolver e fazer coisas melhores. Esse é o grande ponto, a inflexão da inteligência artificial. Então ela consegue fazer muita coisa. Mas a parte operacional, pensando em qualquer empresa, de qualquer tamanho, eu tenho uma empresa que tem 3 funcionários que contratam a inteligência porque ele não consegue contratar pessoas. Né? Ele precisa de vendedores. É um produto commodity. Eu tenho, por exemplo, certificado digital. Vocês vendem certificado digital. Já tenho 5 empresas que não tem mais humano vendendo certificado digital. As pessoas só fazem a validação, né? Tem que fazer a validação, tirar foto, só aquele processo. A venda é 100% por inteligência artificial. E está ajudando que o cara só faz isso. É pequenininho. Consegue fazer. Por que eu preciso expandir? Eu acho que consegue ser até mais assertivo, né? Por exemplo, você fala o certificado digital, né? Você cadastrou, vou botar o dado. Você tem um dado lá que o cara fez que vence daqui a 12 meses. Você programa ele, 11 meses ele já consegue disparar pro cliente um alerta, ele já faz toda aquela transação, já dá o valor, agenda e tudo. É agenda e tudo. Então isso, pensando em pequenas empresas, ele faz. Eu tenho uma empresa de café em Guarulhos, né, que ele aluga a máquina e o forte dele é vender o insumo, né? Vender o café em grão, em pó, cápsula. Quem está fazendo as vendas? A inteligência artificial. Ele tinha 2 pessoas que foram realocadas para outras coisas. Quem faz e liga, né, para dizer, ó, Fábio, Marcelo, pela sua última compra, fazendo um cálculo aqui, acho que já está acabando o seu café. Vamos fazer um novo pedido? Porque é aonde eles erravam muito. Esquecia. Mas só via quando o Marcelo, pô, o Geraldo chegou aqui, cadê o café? Não tem um café para oferecer. Aí ligava lá, pô, José, cadê meu café aqui? Vocês ofereceram café pro Geraldo? Não ofereceram. Não, o Fábio fez essa gentileza e a Aline também, aqui nos nossos bastidores, aqui na produção, também me ofereceu. Então, da próxima vez a gente tem que pôr então Mas não, essa não foi uma indireta, não, mas você vai ajudar a gente a batizar aqui a nossa assistente virtual. Mas, assim, até indo para esse lado, que eu acho que a gente tem filho aí na faixa de 10, meus filhos estão na faixa de 8, 10 anos, né? Que conselho, assim, o que a gente pode falar para essa geração que está para entrar no mercado de trabalho, que quem está no mercado de trabalho tem que se adequar, ponto, tem que aprender. Você tem que fazer o que a gente tem que fazer e não ficar lamentando. Você tem que ir lá, aprender e aplicar e se adequar. Agora, e os novos aí, que já estão nascendo, já estão crescendo, né? O que você falaria aí para não sei qual a idade de seus filhos, né? Já deve ser um pouco mais velho, né? Mas é difícil hoje você direcionar e educar essa molecada aí dos que tem 8, 10 anos, né? O que você falaria aí para essa geração aí que já está nascendo, já está crescendo com tudo isso daí já feito, já pronto, né? Eu tenho um filho de 20, que é o mais velho, um de 12 e um que vai fazer 8 semana que vem. Acho que o de 12 que é o mais preocupante, né?
Os dois, né? O 12, assim, acaba sendo preocupante a fase, né? Adolescente, essa questão. Mas, assim, ó, os dois estão na mesma faixa de desenvolvimento pensando em mercado de trabalho. Com perdão da palavra, eles estão ferrados. Né? Então, por quê? A gente já tem diversas pesquisas, eu venho acompanhando isso particularmente há alguns anos. 9 de 10 profissões que um deles vai trabalhar ainda não existe. E são pesquisas que tem todo ano, sai. Então eu falo assim, como que eu vou preparar alguém para algo que eu não sei o que é? Então, assim, aí eu falo assim, não são eles que estão ferrados, somos nós, pais. Né? Como é que eu oriento? Então, assim, tecnologia, cara, não tem como. Tem que ajudá-los a usar de forma melhor e mais adequada a inteligência artificial. Essa inteligência que nós temos agora, não vai ser a que eles vão utilizar quando eles estiverem na fase do mercado de Que vai trabalho. muito rápido, né? Muito rápido. Vai mudar muito rápido. E quando entrar a AGI, né, a inteligência artificial geral, cara, mudou tudo, porque ela é autônoma. Hoje ela não é autônoma. A AGI, ela é autônoma. Tive o mês passado, estou num grupo, né, que tem 5 brasileiros, né, que é encabeçado lá pelo MIT, nos Estados Unidos, e mais algumas outras empresas, o OpenAI, onde a gente já está começando a trabalhar essa nova inteligência artificial, que ela é 100% autônoma mesmo. Até eu comentei com o Fábio no café. Ela conhece, aí vem dados, todo o histórico geral, coloquei todo ele lá. Dados. E aí eu falei para ela, em julho eu vou sair de férias por 20 dias. E vou viajar, quero viajar com a minha família. Só isso. Ela vai fazer a escolha do destino, porque ela sabe se eu gosto de praia ou de campo. Ela sabe se eu eu tenho receio de avião, se eu quero ir de terrestre, carro. Ela sabe o perfil de hotel, se eu quero um resort, ou se eu quero mais rústico. Pra quem é casado, a esposa vai ficar menos estressada, né? Porque se daí você fala não é para acompanhar. Então, ou seja, a ideia é que dia 1º de julho, eu simplesmente olho na minha agenda e falo assim, deixa eu ver para onde eu vou passar as minhas férias. Isso é legal. E detalhe, ela pagou tudo isso que ela tá com o meu cartão. A esposa. E ainda vai te falar, ó, tá sem limite aqui, ó, não consegui efetivar porque você precisa pôr mais dinheiro aqui, né? Então, ela negocia com o banco. Olha! Ela negocia o aumento de limite com o banco. Isso é inteligência artificial de verdade. Então, ela vai fazer tudo. Por isso que eu falo que os nossos filhos vão ter outra coisa para fazer, muito diferente. Então você tem coisas como pegar o meu mais velho para fazer na arquitetura. E aí eu olho para ele e falo assim, cara, não sei se vai dar certo isso. Porque a evolução da inteligência artificial dentro da arquitetura é surreal. Tem um aplicativo que eu passei para ele, você pegou um terreno, fala, um terreno aqui, tem a clipe, você tira fotos e algumas imagens e diz, voz, eu quero um sobrado assim, assim, assado, para fazer tal coisa e 5 minutos eu tinha uma planta completa. João, tá aqui no meu telefone. Ontem eu estava em casa, no sofá, e olhando para a sala, você ficou querendo mexer alguma coisa assim. Aí tirei uma foto, tá aqui, coloquei no chat GPT e falei, cara, me dá uma decoração da sala. Ele me deu lá, ele falou, você quer mais rústico, você quer mais moderno? E ele deu as 4 fotos. E ficou bom pra caramba. Bom. Então, e ele não é um especializado. O ChatGPT tem software IA específica para arquitetura. E ela vai nos mínimos detalhes de pensar em porta, janela, distância para uma decoração, né? Você vai colocar uma televisão, não vai bater luz, né? Não vai ter reflexo, pensa em tudo. É surreal a quantidade de opções que vão ter. E aí isso empurra o ser humano para crescer. Então, eu vou ter que gerenciar isso. Eu tenho que conhecer muito de arquitetura para validar, já que ele é o meu assistente, certo? Ele não é o profissional que vai fazer.
Geraldo, hoje, até para quem está assistindo a gente aí, volto lá, né, no menor comércio, que ainda não tem esse contato com a inteligência artificial, o cara tem lá uma hamburgueria, sei lá. Qual a sua dica, o que você orienta para esse empresário, para esse pequeno empresário? Começar pela parte do atendimento. Então, o que eu falo atendimento? Bom, a hamburgueria tem delivery. Por que o ser humano está atendendo? O ser humano está fazendo outra coisa. Começa colocando um WhatsApp com a IA. Ela atende. Ah, o senhor quer um hambúrguer qual? X-burger, X-salada, com maionese, sem maionese, quer acompanhar o refrigerante? Ela oferece, inclusive. Ó, agora eu lancei aqui um bolinho, que tal, que é a sobremesa depois. Ela faz tudo isso, tira o pedido, inclui integrado com o sistema, seja qual for que ele tenha, que já vai estar o pedido. Ainda ela não vai pegar a moto e vai levar. Mas brincadeira à parte, isso é questão de pouco tempo. Vai acontecer. Tem os drones aí, né? Os drones. E tem humanoide, né? Então eu estou em contato com uma empresa na China, você deve ter visto aí, tem aquele cachorro andando, então estou em contato com essa empresa, em torno de 3 a 5 anos vai estar aqui no Brasil. E eu já estou pedindo a licença para revender isso no Brasil. Tá. E, Geraldo, hoje, né, esse pequeno empresário que a gente está falando, ele realmente quer implantar uma hamburgueria dele, o custo é alto, como é que funciona? Tem um custo Extremamente acessível. O preço, claro, acaba variando de acordo com o volume, né? Até porque as LLMs, né, que é um termo que é utilizado, né, o que é um chat GPT, é um modelo de linguagem. Chat GPT, né, que é o OpenAI, Gemini, tem da Meta, tem várias. Eles cobram por conversa, chamado de token, mas pensa ali como conversa. Então o valor muda, mas como é que você tem um valor aproximado? É o custo de um funcionário. Então você está substituindo um funcionário que trabalha 8 horas por dia por um que trabalha por 24 horas, não tem... Ele não fica gripado, né? Não fica gripado, como a gente voltar, que eu estava tossindo aqui agora, Não pega dele. não falta, não foi pra balada, né? E depois no outro dia, né, não tá em condições, não reclama, não pede aumento de salário, não pede nada. Mas é o preço, pensa no preço de um funcionário base, o salário base. Então, é sobre R$2.000, A startup aí que está montando um time só de inteligência artificial, é a primeira vez que eu escuto alguém com um projeto desse. E aí eu vou na questão, já caminhando para o final aqui do podcast, né? Qual o papel da inteligência artificial, né, nas empresas daqui a 5, 10 anos, né? Porque eu venho, tudo que você comentou aí, imaginando que não só as empresas, mas quem trabalha e precisa da inteligência artificial vai ter que mudar um pouco, sair do operacional, que é a parte de execução, para ir para a parte de criação. Mas, assim, o pouco que você explicou aí, para mim, assim, ficou um pouco claro essa parte da criação. O ser humano, ele coloca a inteligência artificial lá para fazer coisas repetitivas, coisas que você pode configurar com dados, e o ser humano vai criar, vai desenvolver coisas novas. É isso? Estou viajando? Não, está correto. Ele vai desenvolver, vai gerenciar, vai estar no mais no papel estratégico. Quando a gente fala daquela pirâmide, né? Para todas as empresas, você tem o estratégico, o tático e o operacional. Né? Então, o operacional é IA. O tático e o estratégico é humano. Por enquanto. Se a gente falar de 3 anos, o tático é todo da IA. O humano vai ficar só no estratégico. Ou seja, o ser humano, as pessoas têm cada vez mais ir para a parte realmente estratégica de fazer coisas mais importantes, de gerar mais valor. Gerar mais valor. Perfeito, essa é a palavra-chave. E isso não é para amanhã, isso é hoje. A competitividade entre as empresas exige isso hoje. Então, é difícil você falar para uma pessoa, como vocês têm um departamento comercial. Conversamos amanhã, agora estamos ainda no período da manhã, até amanhã eu te mando uma proposta. Cara, isso é inaceitável. Ninguém aceita. Por que você vai fazer isso até amanhã? Porque você não usa. Tem gente já questionando isso. Você não usa inteligência artificial e em 5 minutos está pronta a proposta comercial.
Por que você vai... Espero que o meu marketing, meu comercial esteja ouvindo essa parte agora, mas depois a gente pede pra cortar. São dados, né, meu? São dados. São dados. Da mesma forma, uma pessoa, um cliente seu que chegou, falou assim, eu vou emitir uma nota e eu não sei o NCM, eu não sei o CFOP. O que o time humano fala? Espera aí um pouquinho, vou pesquisar. Ninguém aceita. Isso falando já com vários escritórios, assim, tchau, cancela meu contrato, eu tô indo por outro. A IA tem que fazer isso porque ela vai dizer na hora, em alguns segundos. O resumo é produtividade. A IA veio para aumentar produtividade em todas as áreas, em todas as áreas. E como é que você consegue isso? Com inteligência artificial. Em contrapartida, é o que a gente fala aqui muito, né, Geraldo? O ser humano está muito imediatista. Sim. Você conversou com ele, ele já quer a proposta, você pediu o CFP lá, ele já quer aquilo na hora. Então ele vem de encontro realmente com o que a inteligência artificial ela vai oferecer. É exatamente isso. É o momento, né? A competitividade está muito acirrada. Está muito forte em todos os segmentos. Todos os segmentos. Então, como é que você se diferencia? Nesse momento, quem absorve, implanta e tem um projeto corporativo de inteligência artificial. Você tem que otimizar todas as áreas. Não adianta você otimizar uma e não a outra, né? Se a gente comparar aí com um time de futebol, não adianta eu fazer o teu melhor ataque do mundo, mas a defesa tá ruim, né? Então, você fiz 10 gols, mas a defesa tomou 11, então não adiantou nada. Por isso que a ideia de ter um projeto em cima de um assistente, e um assistente com nome geral que atua em todas as áreas. Atua em todas as áreas. Acho que de repente, para o pequeno, para quem não tem condição de desenvolver várias específicas em cada área, de repente desenvolve uma com conhecimento geral ali, dá apoio para todas as áreas. É exatamente isso. E a gente sempre falou, né? Quando a gente tá no sufoco, assim, pô, podia ter um meu clone, né? A gente sempre lembra da famosa ovelha, né? Agora a gente tem. Né? Então, como o meu sai segunda-feira, se tiver alguma coisa, terça-feira da semana que vem, porque assim, eu não tenho muita gente que eu tenho que atender. Né? E até, por exemplo, as minhas gravações, né, que vão ser dos produtos, né, se eu vou expor aqui, não sou eu que estou gravando, não sei o que estou fazendo. Eu estou aqui gravando com vocês e eu estou aqui, né, quer dizer, não estou aqui, estou lá no escritório gravando também, exatamente nesse mesmo momento. Gravando os produtos, assim, mas como assim? É o meu clone que está fazendo. Então, a minha menina do marketing... A única coisa que eu quero que ele faça é que ele vai tomar cerveja no lugar. Não, essa parte não sabe se quiser. Cara, Geraldão, muito obrigado aí pela presença, tá? Dividir esse conteúdo com a gente aí, super atual, sabe? Acho que sem dúvida foi um dos podcasts aí que acho que vai ter mais bombar aí no YouTube. E deixa o seu contato aí também, né, Marcelo? Sim, Geraldo, deixa aí quem quiser entrar em contato com o Geraldo, falar um pouquinho mais sobre inteligência artificial, vai deixar os contatos. Pode falar aí pra gente, porque depois a gente vai colocar embaixo do vídeo também, Geraldo, né? E queria agradecer vocês, agradecer aí pelo Geraldo aí, pela compartilhar esse conteúdo aí com a gente, que acho que é muito bom. Você que gostou aí do vídeo, do nosso podcast, clica aí, acompanha a gente, né? Segue a gente nas redes sociais, assim também como o Geraldo. Eu queria deixar agora para você finalizar, Geraldo. Legal, vamos finalizar. Agradeço, gosto muito, né, de falar sobre isso, então podemos marcar outros, né, porque isso é uma evolução constante, né, então é uma evolução diária, né? Então todos os dias tem novidades, né, de inteligência artificial, então a gente pode fazer outros papos para engrandecer, né, o conhecimento do empresário, né, os nossos ouvintes, né, e assistentes, que eu ouvi essa palavra esses dias, achei meio estranho, né, mas existe, né, essa palavra. Se quiser bater um papo comigo, falar, fiquem à vontade, estou no LinkedIn, né, geraldo.serafim, a minha empresa, né, acontece.ai, que é o meu site. Por lá tem os acessos, tem o meu WhatsApp, então podem me chamar à vontade, perguntar, tirar dúvidas. Legal, mas obrigado Fábio, obrigado Geraldo, e você segue a gente aí. Valeu, galera. Valeu!